Bem, pessoal, então, sejam bem-vindos à segunda aula desse mini curso do Prolímpico de 2023. Para quem não assistiu a primeira aula, meu nome é Bruno Holanda. É, Essa aula é independente da anterior, certo? No qual a gente falou de geometria, mas eu recomendo fortemente que vocês assistam lá a aula para ter uma visão completa, né, de todo o curso. Então, nessa aula, nós vamos continuar falando sobre problemas de combinatória, só que desta vez, não, na verdade vai continuar falando sobre problemas de Olimpíadas Internacionais, só que dessa vez tratando sobre combinatória. Então, eu já vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês e vou fazer alguns breves comentários, tá? Bem, a análise combinatória que a gente é acostumado a ver na escola é muito focado em técnicas de contagem, né? O princípio multiplicativo, princípio aditivo, contagens com repetição, combinações, tá certo? Só que na Olimpíada a gente vai ver que o que a gente chama de combinatória lá é muito mais próximo do que um curso que a gente vê nos programas de matemática, tanto licenciatura como no bacharelado, que é o curso de matemática discreta, né? Então, tudo aquilo que a gente fala sobre princípio da casa dos pombos, grafos, né, invariantes, também são tópicos de estudo e de Olimpíadas, né? Porque, do ponto de vista matemático, aquilo, né, pode ser estudado de uma forma elementar, né? O que isso quer dizer sem envolver cálculo, certo? Apesar de recentemente estar ocorrendo um forte movimento, principalmente nas Olimpíadas de mais alto nível, como a IMO, de incluir cálculo, tá? Como um dos componentes do programa, tá? Não existe um programa assim específico para as Olimpíadas. O que a gente vai fazendo pegando o que é feito internacionalmente, né? E replicando aqui no Brasil, né? Então, vamos falar aí sobre problemas de combinatória. Marque o primeiro problema dessa aula vai ser um problema da Olimpíada de Maio, certo? Que é aquela Olimpíada que tem dois níveis, né? Nível 1 e nível 2. E neste caso aí é um problema de contagem. Mas não é um problema de contagem tão simples assim. A gente vai ver isso à medida que a gente for analisando a situação, tá? Então vamos ler primeiro o problema e depois a gente pensa um pouco e finalmente faz a solução. Cada um dos seis segmentos da figura abaixo deve ser pintado de uma de quatro cores, de modo que segmentos vizinhos não tenham a mesma cor. Aí não está explícito o que é segmento vizinho, né? Mas dá para entender que segmentos vizinhos são segmentos que compartilham um vértice, tá bom? Então, nós temos aí essa questão de coloração, né? Ou seja, é um problema de contagem. De quantas maneiras podemos fazer isso? Tá, então vamos começar como a gente começaria de uma forma um pouco mais natural, certo? Então, por exemplo, a gente pode pensar o seguinte: esse daqui você pode pintar de quatro formas, esse aqui de três formas, né? Porque são quatro cores, né? E essa aqui não pode ser a mesma cor que essa, e essa aqui de duas. Por quê? Porque essa última aqui tem que ser diferente dessa e dessa. Até aí, tudo bem, né? Nenhum problema. Agora a gente vai fazer o seguinte: essa, essa carinha aqui, né? Esse segmento pode ser pintado de duas cores, né? Porque tem que ser diferente desse e desse. Então, tudo tranquilo. Agora você pode pensar o seguinte: vamos pintar esse daqui. Esse daqui já tem um segmento que é esse pintado, vizinho, né? Esse pintado aqui, vizinho, e esse pintado aqui, vizinho, tá? Então a gente vai pensar, então é só uma forma porque já foram três. Não necessariamente, tá? Por que não necessariamente? Porque a gente, apesar de saber que esses dois segmentos têm têm cores diferentes,
esse a gente não sabe se eles vão ter ou não a mesma cor, tá certo? Então, o que a gente faz? Quando você se depara com situação como essa, né, que você não consegue decidir qual vai ser o número de opções, né, do próximo caso, o que você faz é separar, tá, em situações que contemplem todas as possibilidades, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos primeiro organizar melhor, tá? Para poder escrever a solução. Ou seja, vamos chamar esse ponto aqui de A, B e C, certo? Esse aqui de P. Então, o primeiro caso é o seguinte: se o BP e a C tiverem a mesma cor, tá? Então, como a gente vai fazer casos separados, o ideal é que você faça figuras aí também separadas. Vamos dizer aqui um triângulo, não precisa ser perfeito, tá? E aí vamos contar. O que a gente sabe? A gente sabe que essa daqui e essa já vão ter a mesma cor, tá? Então, o que que você faz aqui? Essa aqui você vai pintar de 4 formas, e quando você pinta essa, automaticamente essa também vai estar pintada. Essa aqui vai ser 3 e essa aqui vai ser 2. Tudo bem? Então, está aí todos pintados. Então, essa daqui vai ser uma segunda cor, digamos vermelho, com certeza. E esse aqui vai ser amarelo. Tá? Deixa eu fazer aqui. Pronto. Então, e aqui uma, né? Vamos colocar uma para marcar aqui que a gente já contou também. Essa casa, como a gente está definindo que elas têm a mesma cor, então vai ser um realmente. E essa daqui? Bem, essa daqui poderia ser qualquer uma, né? Poderia ser amarela, e poderia ser a outra cor, tá certo? Se for amarela, então tá aqui, ó, A, B, C e B, tá? Então, se BP for amarelo, amarelo, o que acontece? Aqui fica amarelo, verde, verde, amarelo. Então, o B, C só vai ter vizinhos de duas cores, que é o verde e amarelo. Tá? Então, se PC for amarelo, BC tem duas opções de escolha. Tá? O BC vai poder ser vermelho, vai poder ser azul, né? Se, então tá, isso que é o item A. Item B. Se o PC for azul, então você vai ter aqui azul, verde e amarelo, né? Então o BC automaticamente tem que ser vermelho. Se BC for azul, BC tem que ser tem que ser vermelho. Então veja o seguinte, que a partir desse ponto, né, quando você escolhe PC, ou você vai ter duas opções ou você vai ter uma. Ou seja, ao todo você tem 3 opções. Então, o número de formas neste caso, temos, vamos lá, 4 vezes 3, que é esse 3 aqui, vezes 2, vezes um, né? Vezes 3. Por quê? São as 3 opções. Ou você tem PC amarelo com BC vermelho, ou vai ser PC amarelo com BC azul, ou então PC vai ser azul e o BC obrigatoriamente vermelho. São 3 possibilidades, tá? E aqui a gente pode até fazer a conta. Vamos lá. Você tem aqui 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, vamos fazer aqui no cantinho. 2, vai 1, 72. Certo? E apaga essa conta aqui, rascunho, tá? Vamos lá. Aí você pode pensar o seguinte, o segundo caso vai ser sempre mais difícil. Não, tá? Não necessariamente. O segundo caso aqui
é quando o BP e AC têm cores diferentes. AC e BP, é AC mesmo? Sim, AC e BP com cores distintas. Tá? Então vamos refazer aqui a figura. Só ver lá em cima era o A, depois o B, A, B, C e P. Né? Então aqui a gente vai pintar, por exemplo, de verde e aqui nós vamos pintar de vermelho, tá? Então olha só o que acontece. Aqui você tem duas opções, desculpa, quatro opções. Quando você pinta esse aqui de quatro opções, esse aqui você vai ter três, por quê? Porque aquilo tem que ser necessariamente distinto desse. Tá? Então se esse aqui três, esse aqui é vermelho e aqui é verde, né? Essas cores são só para ilustrar mesmo, tá? Mas poderiam ser quaisquer combinação de duas cores. Aqui você só vai ter duas opções, né? O AB, porque você já tem duas vizinhas da mesma cor. A mesma coisa o BC, tá? E aqui você vai ter, por exemplo, um azul e aqui você vai ter um amarelo, tá? Só o que acontece? Aqui o AP você já tem três, né? Três vizinhos de três cores diferentes. Então aqui necessariamente vai ser amarelo, ou seja, só vai ter uma opção. E aqui é a mesma coisa para o PC. Aqui necessariamente vai ter que ser azul. Então, portanto, você só tem uma opção. Então, veja só, nesse caso foi bem mais fácil, né? Então, aqui o total neste caso, né, é qual? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2, certo? Que aí vai dar quanto? 24 vezes 2, 48. E são casos que são casos disjuntos, né? Ou seja, não tem interseção entre eles, e a união entre eles dá todas as situações possíveis que a gente gostaria, certo? Então, o total aqui do problema, tá? A resposta do problema é você somar o 72 mais o 48, e aí no caso vai dar quanto, né? 8 com 2 vai dar 10, né? Então 10 vai dar aqui 8, 8 mais 4, 120 maneiras, tá? De fazer essa coloração, tá bom? Então é isso, esse era o primeiro problema da aula, tá? E aí a gente continua no próximo. Bem, pessoal, então essa questão agora, quem vai fazer, é a questão da prova do túnel das cidades, antiga, né? 1987, e a gente vai ler, vai comentar e vai resolver, certo? Então, uma máquina dá 5 fichas vermelhas quando alguém insere uma ficha azul e dá 5 fichas azuis quando alguém insere uma ficha vermelha. Pedro possui apenas uma ficha azul e deseja obter a mesma quantidade de fichas azuis e vermelhas usando essa máquina. É possível fazer isso? Bem, quando você lê um problema, principalmente problema de combinatória, é importante você tentar entender, tá, qual é uma possível forma, tá, de estratégia de ataque desse problema. Então, esse problema aí é um problema que tem transformações, né? Você tem uma certa quantidade de fichas, essas fichas você vai colocando numa máquina e isso vai alterando, certo? A quantidade de moedas, né, fichas que você tem. Então, é um processo dinâmico, certo? E ele pergunta se uma possível situação pode ocorrer ao final de um processo, tá? E esse processo, ele não tem uma única forma, tá? De continuidade, né? Ele não é determinístico, assim, digamos, né? Ele pode ter diversas possíveis caminhos a percorrer, né? O início sempre é igual, né? Mas o que vem após vai depender do, do
das escolhas feitas por alguém, né? No caso aí é o Pedro. Então, uma das estratégias que podem ser utilizadas para abordar esse tipo de problema são as invariantes, né? Ou seja, essa é uma situação em que há um processo dinâmico que muda, tá, a configuração, mas você está interessado em saber alguma coisa sobre aquela configuração que não muda, independentemente do processo, tá, do caminho que você escolha, certo? Então, isso que é invariante. É perceber alguma coisa, tá, algum padrão que não muda com o tempo. Tá? Isso, já vários problemas da UBM, da UBMAP já utilizaram esse tipo de estratégia, tá? Utilizam esse tipo de estratégia para serem resolvidos. Então, é mais uma questão, né, que mostra que, dependendo do tipo, tá, das Olimpíadas Internacionais que você escolha, alguns problemas podem sim ser interessantes para treinamento, até mesmo para Olimpíadas Nacionais. Então vamos lá, vamos estudar um pouco essa situação, tá? Vamos ver o que está acontecendo. O início, vamos colocar aqui, o início, vamos ter um certo número de fichas azuis, vamos fazer uma tabelinha aqui, talvez fique mais fácil de a gente entender. Então você pode ter fichas azuis ou fichas vermelhas, tá? Azul e vermelho. Tá. Início aqui, ó. Pedro possui apenas uma ficha azul. Então, no começo, ele possui uma aqui e zero aqui. E no final, ele quer a situação em que as duas quantidades sejam iguais. Tá? Aqui no final. E você não sabe que quantidade é essa, tá? Pode ser, sei lá, 5, 5, 10, 10, 13, 13, 21, 21, sei lá. Como você não sabe, vamos colocar aqui um valor X e X, certo? Então, pronto, essa é a configuração inicial, configuração final, né? O que que pode acontecer, né? Vamos analisar. A gente tem parte de uma situação que você tem uma certa determinada quantidade de fichas azuis e vermelhas, né? Sei lá, A fichas azuis e B fichas vermelhas. E o que você pode fazer? Bem, basicamente são dois possíveis movimentos, né? Movimentos que eu digo, movimento da configuração, né? Ou você troca uma azul por cinco vermelhas, né? Ou seja, você perde uma azul e ganha cinco vermelhas, ou então você perde uma vermelha e ganha cinco azuis. E agora vamos pensar, certo? E é uma situação que não muda, né? Então, por exemplo, você pode pensar o seguinte: ah, será que a soma total não muda? Não, obviamente não muda, tá? Na verdade, obviamente muda, certo? Então, a cada movimento você ganha quatro novas moedas, tá? Isso é um padrão e isso as pessoas podem entender que é uma invariante, certo? Na verdade, é o que a gente chama de monovariante. Muda, mas com um determinado padrão, né? Então, o que geralmente acontece com os alunos, né? Eles, encontrei um padrão, então esse padrão vai resolver. Não, não necessariamente porque você encontrou um padrão, aquele padrão vai resolver o problema, tá? Isso é muito importante. Não necessariamente a sua primeira ideia vai resolver o problema, mas uma adaptação dela pode ser que resolva, certo? Então, por isso que as provas de Olimpíada, tá? São provas com um tempo grande para poucos problemas, né? Porque é necessário uma investigação. Então, é, essa questão de a cada movimento você ter quatro fichas novas não vai ser útil aqui, tá? Pelo menos eu não conheço uma solução que usa isso, certo? Mas a gente pode adaptar. Como adaptar? Bem, somar é uma das operações aritméticas básicas, tá? Então, quem sabe a gente pegando uma outra operação aritmética, as coisas
fiquem mais interessantes. Como assim? Por exemplo, antes a gente estava olhando a soma das fichas, né? A soma das fichas azuis com a soma das fichas vermelhas, e ver o que acontecia, né? Sempre somava 5 e sempre somava 4. Vamos ver a diferença, tá? Então, a soma aqui, nesse caso aqui, tem um padrão, né? Mas não é muito útil. E vamos ver a diferença. Por que a diferença aqui vai fazer a diferença, né? Porque é o seguinte, diferença, peraí, diferença, né? Por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, vamos voltar para a soma, né? Se você quisesse a soma, ok, mas a soma de dois elementos iguais é par, tá? E isso não quer dizer muitas coisas, né? Porque, por exemplo, a soma inicial, olha só, talvez até dê para terminar. Olha só, a soma inicial é quanto? É um, né? Você tem uma moeda, tá? E a cada situação, a cada momento, você soma 4, certo? Você soma 4. Então, o total aqui, ó, por exemplo, vai ser 5. Depois, aqui sempre 5. Depois vai ser mais 4, 9, certo? E assim por diante. Ah, então a soma é útil, sim. Calma aí. Estou fazendo aqui o problema que eu percebi para vocês, né? Então, depois eu vou fazer da outra situação, certo? Então, vou apagar aqui, ó. Soma. É certo? Então, vamos lá. A soma sempre é adicionada em 4 unidades, certo? Então, se a soma é sempre somada em 4 unidades, e a soma inicial é um número ímpar, inicialmente, a soma é ímpar. Então, se inicialmente a soma é ímpar, e você sempre está somando 4, certo? Isso significa dizer o quê? Que a soma, o total de fichas sempre será um número ímpar. Sempre será um número ímpar, certo? Então, se é sempre um número ímpar, o total, você não pode ter uma situação final com a mesma quantidade de fichas azuis e vermelhas, né? Porque aqui o total, né? Aqui o total é 1, que o total é 2x, que é um número par, né? E a paridade do total de moedas nunca muda, tá? Então tá aí uma solução, tá? Que fui pensando aqui agora que saiu, tá? E o que seria uma segunda solução, né? Aquela que eu já tinha aqui na minha cabeça. Seria pegar a diferença, tá? E eu vou explicar rapidamente, porque eu já tenho a solução completa aqui, que é a seguinte. Se você olhar a diferença, inicialmente você tem A menos B, né? Essa está a situação que você tem A fichas azuis e B fichas vermelhas. Você pode continuar aqui para menos um azul mais 5, né? E aí a diferença aqui, olha só, fica A menos B menos 6. E aqui, A menos B mais 6. Né? Ou seja, a diferença entre a quantidade de moedas azuis e vermelhas sempre a soma um ou sempre subtrai um. Né? Então, inicialmente é um, né? Ou seja, a diferença aqui, 1 menos zero dá um, que é um número que deixa resto um na divisão por 6, da forma 6k mais um.
E aí, quando você soma ou subtrai 6, você só obtém números também dessa forma 6k mais um, né? E o final aqui, a diferença é zero, tá bom? Então, não dá para obter, porque essa diferença zero é um número múltiplo de 6, tá certo? Então, essa aí seria uma segunda solução, olhando a diferença, tá? Então, mostra também esse poder, certo? De a gente pensar num problema usando estratégias parecidas, né? E acaba gerando soluções diferentes, tá? E aí, só um comentário, porque quando eu fiz o problema pela primeira vez, eu fiz pensando na diferença, né? Porque quando você tem X e X, né? Moedas azuis e vermelhas, uma coisa que não muda sempre é a diferença, né? X menos X sempre vai ser zero, independente de quem é o X, tá? Então foi por isso que eu pensei na diferença, certo? Então, um problema aí de Olimpíada Internacional, que usa estratégias, tá? Que frequentemente aparecem na UBM, na UBMEP, em competições nacionais, tá certo? Bem, pessoal, então agora nós vamos fazer um problema da Olimpíada Unisul, certo? Um problema de combinatória geométrica, né? Ou seja, um problema que mistura elementos de combinatória e geometria. Então vamos lá, direto aí para o enunciado, e diz o seguinte: um polígono convexo de área S está no interior de um quadrado de lado L. Mostra que podemos escolher dois pontos nesse polígono, de modo que a distância entre esses dois pontos é de pelo menos S sobre L. Então, vamos só fazer uma figura aqui para entender melhor o enunciado. Você tem um quadrado, né? De lado é L, tá um quadrado, assim, um quadrado de lado L, e esse quadrado, dentro dele, tem um polígono de área S. E aí, mostrar que existem dois pontos que estão numa distância razoavelmente alta, né? Que é razoavelmente alta é o S sobre L. Tá? Então, é um polígono convexo, então vamos desenhar aqui mais ou menos um polígono convexo. Ele não diz se é regular ou se não é, tá? Mas tá aí. E a área dele é uma área de tamanho S, né? E aí, o que seriam os pontos, né? Você quer mostrar que existem dois pontos que já pelo menos S sobre R, né? Que seriam os primeiros candidatos a isso, né? Os pontos mais distantes, né? Então, essa ideia de pegar os pontos mais distantes é uma ideia chamada de princípio do extremo. O que é o princípio do extremo? Não tem nenhum teorema do princípio do extremo, nada disso não, certo? O princípio do extremo é simplesmente essa ideia de pegar alguma configuração que possui algum elemento ou maximal ou minimal, né? E tem uma aula no POT, né? O POT, que é um programa do INPA, que tem vários vídeos aí na internet, que é exclusivamente sobre princípio do extremo. Então, para quem não conhece, não ouviu falar, vale a pena pesquisar no YouTube, certo? E até encontrar essa aula aí do princípio do extremo, do material do POT do INPA, certo? Então, vamos lá. Então, quem seriam esses candidatos, tá, a mais distantes, certo? A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar, chamar de X, seja X o ponto mais à esquerda e Y o ponto mais à direita, tá? Então, o fato de você ter um quadrado, né? Esse quadrado, ele te ajuda a dizer o que é esquerda ou direita, né? Você imagina que você tem aqui um eixo cartesiano passando, certo? Por esse vértice aqui desse quadrado, tá? Então,
naturalmente, quem é o ponto mais à esquerda é o ponto que tem a coordenada x menor. E quem é o ponto que está mais à direita é o ponto que tem a coordenada y, a coordenada x maior. Tá certo? Então, o fato de ter esse quadrado, né, ajuda bem a definir o que significa esse ponto mais à esquerda e o ponto mais à direita. Então veja que quando você fala o ponto, você está pegando um ponto, né? Mas pode ser que existam vários pontos, né, que sejam o mais à direita ou mais à esquerda, tá? Basta que eles estejam num segmento, tá? Que seja paralelo a um dos lados verticais do quadrado, tá? Mas aí não tem problema, tá? Se tiver mais de um, basta pegar um, certo? Então, essas observações são importantes também para que a nossa solução fique a mais rigorosa possível, tá? Então, vamos pegar esse ponto aqui x, tá? Por simplicidade, vamos pegar só um deles, tá? Aqui o y também. Se tiver mais de um, pega qualquer um. Isso não vai mudar o argumento. E aí é o seguinte, você pode pegar aqui e traçar segmentos, certo? Verticais passando por x e y, tá? Vamos chamar esse cara aqui de Rx e Ry, certo? Retas verticais passando por x e y, respectivamente. Note que, inclusive, esse x ele pode estar sobre aqui um dos lados do quadrado, tá? Isso também não vai mudar o nosso argumento, certo? E aí vamos agora partir para o segmento XY. É ele que nós queremos provar que é pelo menos S sobre L. Então, vou chamar ele aqui de D, certo? Esse aqui vai ser o D. Então, vou chamar aqui, ó, distância entre X e Y. Vamos chamar de D. E observe o seguinte, pega essas retas verticais aqui, né? Sejam Rx e Ry, retas verticais passando por x e y, respectivamente, certo? E aí, a interseção entre a região formada entre essas duas retas verticais e o quadrado é um retângulo, tá? Então, vou chamar esse retângulo aqui, vou dar nome a esses pontos, A, B, C e D, né? O que a gente sabe é o seguinte, que a área do polígono, que é S, é no máximo a área desse retângulo. Está toda inclusa dentro da área do retângulo. Tá? Então, é menor que ou igual à área do retângulo ABCD. E a área do retângulo ABCD é igual a L, né? Tem esse lado aqui do quadrado, vezes AB, certo? Só que agora, olha só, você compara aqui o AB com o D, né? Se você pegar esse segmento aqui, AB, traçar uma paralela a ele aqui, né? Esse segmento aqui, passando por x paralelo a B, vai ter o mesmo comprimento do AB. E aqui você tem um triângulo, retângulo, né? Retângulo bem aqui nesse ponto, cuja hipotenusa é D. E a gente sabe o quê? Que num triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa, tá? Então, isso daqui vai ser menor que ou igual a L vezes o AB é menor que ou igual a D. Por que menor que ou igual? Porque pode ocorrer ainda o caso em que esse triângulo aí é degenerado, esse triângulo vermelho. Tá? Pode ocorrer o caso em que o x e o y são paralelos, tá? À reta horizontal. Tá? Então, por isso que a gente mantém esse símbolo aqui de menor que ou igual. Pronto. E aí, isso aí conclui o problema, por quê? Porque você olha aqui essa primeira comparando com essa última, né? Menor que ou igual. Então, você vai ter que o S é menor que ou igual a L sobre D. Então, você passar o L dividindo, né? O L é um
número real positivo, então você vai ter que S sobre L é menor que ou igual a D, e D é exatamente a distância entre os pontos X e Y, tá? Então, é possível, tá? Você provar isso, tá? Que existem pelo menos dois pontos, X e Y, cuja distância entre eles é pelo menos S sobre L, tá bom? Então, problema é assim que eu gosto bastante, tá? Problema que envolve desigualdades geométrica, só que com essa percepção aí de combinatória, essa questão do princípio do extremo é muito importante para a solução desse problema, tá ok? Então, mais um problema agora, um problema da long list da IMO, tá? E o que é o problema da long list da IMO? Um problema que foi proposto para a IMO de 1977, pela Romênia, nesse caso aí, né? Então, a gente tem bastante informações sobre a origem desse problema, mas não foi um problema que apareceu na prova, certo? Foi um problema que foi proposto e acabou sendo preterido aí em relação a outros que apareceram, tá? Mas isso não faz dele um problema ruim, tá? Só foi um problema que não foi considerado para IMA, apesar de ter sido proposto. Então, você tem aí uma situação em qual você tem 37 pontos no espaço, com coordenadas inteiras, prova que pelo menos um dos triângulos formado por três desses pontos possui o baricentro com coordenadas inteiras. Aqui faltou uma informação, certo? É importante, porque acho que foi na hora que eu fui traduzir o enunciado, eu esqueci desse detalhe. Que diz assim, pelo menos um dos triângulos formados por três desses pontos, tá? Então, é importante dizer que sempre que você pegar três pontos, você não vai ter três deles colineares, tá? Apesar de você conseguir definir centro para pontos colineares, mas vamos evitar esse tipo de situação fazendo o seguinte, colocar a observação aqui, tá? Isso aqui deveria estar no enunciado, que é o seguinte: quaisquer três pontos desta configuração são não colineares, certo? Então, isso é uma das hipóteses do enunciado, certo? Que eu esqueci de colocar. Esses 37 pontos, sempre que você pega quaisquer três dele, esses três vão ser não colineares, tá? Então, portanto, vão formar um triângulo, certo? Então tá, prova que pelo menos um desses triângulos formados possui o baricentro com coordenadas inteiras. Tá? Então, o que a gente vai precisar aqui? Tá? A gente vai precisar de um mínimo de conhecimento aqui de álgebra linear. Quando você pega três pontos com coordenadas, pode ser inteiras, reais, qualquer tipo de coordenada, certo? Então, vou colocar aqui um ponto AX, né? Vamos botar XA, né? XA, YA, CA. O primeiro ponto, o ponto A, é aqui o segundo ponto, XB, YB, ZB, depois XC, YC, ZC, é o terceiro ponto. Dá para a gente determinar quais são as coordenadas do baricentro, certo? Por quê? Porque o baricentro é definido da seguinte forma, né? Pode ser definido da seguinte forma. Você pega aqui, liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. O ponto médio do lado oposto é simplesmente a média, né, aritmética. E aqui o baricentro, ele vai estar na razão, né, de 2 para 1 em relação à mediana. Né? Divide a mediana em dois segmentos que estão na razão de 2 para 1. Né? AG sobre GM dá 2. Então, se você fizer as contas, tá? Você vai provar que a coordenada do ponto G é simplesmente a média das coordenadas, tá? Então,
é xa mais xb mais xc sobre 3. Aqui, YA mais YB mais YC dividido por 3. E aqui, finalmente, ZA mais ZB mais ZC dividido por 3. Certo? Então, o baricentro ele pode ser obtido através da média, né, dos pontos em questão. Então, sabendo disso, esse problema ele passa a ser interpretado de outra forma, certo? Da seguinte forma, você tem 37 é, triplas ordenadas, né? Você sempre consegue escolher três delas, de modo que a média aritmética dessas três, né, coordenada a coordenada, também tem coordenadas inteiras, né? Ou seja, a soma tem que ser múltiplo de 3, tá bom? Então é isso que a gente vai buscar aqui, tá certo? Como a gente vai fazer isso? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer agora é determinar que tipo de abordagem a gente vai utilizar, certo? E a abordagem que a gente vai utilizar é a abordagem do princípio da casa dos pombos, né? Se você tiver muitos pombos, né? Muitas combinações, configurações, alguma delas vai funcionar. Esse é o princípio básico do princípio da casa dos pombos, né? Mas um pouco mais rigoroso do que esse seria o seguinte: tem 5 pombos e 4 caixas, alguma caixa vai ter 2 pombos, né? Então, se você tem muita coisa, coisa de um tipo, algum elemento importante, tá? Vai se repetir bastante. Então, é exatamente isso que a gente vai buscar, tá? Então, quanto é que é a soma de 3 elementos dá múltiplo de 3, tá? Basicamente, se todos os elementos forem, tiverem o mesmo resto na divisão por 3, tá? Então, por exemplo, se você tem 37, certo? Temos 37 pontos. Vamos começar a investigar aqui, tá? Temos 37 pontos com 3 coordenadas inteiras. Tá? Então, as coordenadas são números inteiros, e esses números inteiros, como você está investigando a soma deles dê múltiplo de 3, né? Ou seja, divisibilidade por 3, basta olhar os restos, tá? Então, cada um, cada número inteiro, quando dividido por 3, ou vai deixar resto 0, ou 1, ou 3, tá certo? Então, veja só, você tem 37 números inteiros, então, se você dividir por 3, tá? Dividido por 3 dá quanto, né? Vai dar 9, certo? 9, 9 vezes 3 dá 36, vai sobrar resto 1, tá? Então, isso significa que podemos afirmar pelo princípio da casa dos pombos, podemos afirmar pelo princípio da casa dos pombos, PCP, que há 10 destes pontos cuja coordenada x deixa o mesmo resto na divisão por 3, tá? Deixa eu explicar um pouco mais detalhes dessa parte, tá? Então, você tem aqui, ó, vamos dizer assim, você tem 3 grupos, tá? O primeiro grupo é o grupo dos números, dos pontos, né? Cuja coordenada x deixa resto 0, certo?
O segundo grupo são os números cuja coordenada x, né, a mesma coordenada, deixa resto 1. E o terceiro grupo cuja coordenada x deixa resto 2, né? Todos os pontos vão se encaixar em um desses três grupos. Você tem 37 pontos e três grupos. Se você dividir 37 por 3, dá quociente 9. Ou seja, por mais que você coloque 9 em cada caixinha, um vai ficar ainda para ser colocado, né? Ou seja, uma dessas caixinhas aí, a gente não sabe dizer qual, tá? Mas uma dessas caixinhas aí vai ter pelo menos 10 destes pontos, né? Ou seja, vão ter 10 pontos que deixam o mesmo resto no, na coordenada x, tá? Quando esse resto dá uma divisão por 3, tá certo? Então pronto. E aí o que acontece? Nesses 10 pontos, quaisquer três deles que você pegue, e calcular o barycentro, a coordenada x desses três pontos vai ter coordenadas inteiras. Então, você resolveu o problema para a coordenada x. Então, o que você pode fazer? Vamos tentar resolver para a coordenada y, tá? Então, você agora não vai mais imaginar os 37 pontos, tá? Vamos imaginar só esses 10, certo? Que tem coordenadas inteiras, tá? Então, vamos lá. Temos 10 pontos, que são esses 10 pontos aí, que tem coordenada, tem a mesma coordenada x, né? Quando eu digo mesma coordenada x, tem o mesmo resto, mas 1 por 3. Temos 10 pontos. E aí, se você pegar 10 e dividir por 3, vai dar quanto? Vai dar. Vamos lá. Vai dar aqui 3 e dá resto 1. Tá bom? Então, alguma coisa. Peraí. Vai dar muito pouco aqui. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Se você pegar, eu errei foi aqui, ó. 37 dividido por 3 dá 12, né? Desculpa, sobra um, certo? Agora sim. Você vai ter aqui, na verdade, 13 destes pontos. Então tá. Então você agora tem 13 pontos, tá ok. Tá. Então, temos 13 pontos, que são esses 13 pontos aqui, né? Eu errei, não eram 10, são 13 que a gente consegue garantir que tem o mesmo coordenada x, né? Portanto, deixa o mesmo resto na divisão por 3. E agora, se você pegar 13 e dividir por 3, dá 4 e sobra 1, né? Essa conta tá certa, né? Ou seja, temos 13 pontos, tá? Com o mesmo resto na divisão por 3 na coordenada x. E se agora a gente for investigar a coordenada y, faz a mesma estrutura lógica, tá? Você tem três possíveis restos, 0, 1 ou 2. E aí, o que acontece? Pelo menos 5, pelo menos 5 deles terão o mesmo resto na divisão por 3, certo? Então, daqueles 37 pontos, vamos fazer um resumo, né? Daqueles 37 pontos, nós conseguimos 13 que tem o mesmo resto na divisão, que tem o mesmo resto na divisão por 3 na coordenada x, né? A coordenada x vai ter o mesmo resto na divisão por 3 nesses 13 pontos. Desses 13 pontos que já tem a coordenada x com o mesmo resto, a gente consegue 5 deles que também coincidem, né, o resto na coordenada y, tá? Então, nós temos 5 pontos, na verdade, que coincidem o resto, a divisão por 3 tanto na coordenada x como na coordenada y, tá? E agora o que a gente precisa é provar que pelo menos 5, certo? Pelo menos 5 desses, pelo menos 5 desses,
Não, na verdade, dentro desses cinco, a gente consegue pelo menos três que tem a soma divisível por três, tá? Porque assim, a gente tá usando o fato de ter o mesmo resto na versão por três, que é uma versão mais fraca, né? Para garantir que a soma também é divisível por três, tá? Mas não tem só esse caso. Por exemplo, se os três forem distintos, também a soma dá múltiplo de 3, né? Então, 0, 1 e 2 somando dá 3, né? Então, ou seja, nesse ponto final, a gente vai provar que 5 são suficientes. Por quê? Porque é o seguinte, considere agora estes 5 pontos, tá? Aí a gente tem aqui dois casos. Primeiro, se tiverem três deles com com restos distintos na coordenada z, acabou, porque aí a soma vai ser múltiplo de 3, tá? Se tiverem três restos distintos, três restos na divisão por 3, tá? Três restos na divisão por 3, tá? Se tiver três restos distintos, né? Então, a soma é múltiplo de 3. Portanto, o baricentro vai ter coordenadas inteiras. Caso contrário, o que que vai acontecer? Apenas dois tipos de restos aparecem nesse grupo de 5 pontos. Apenas dois tipos de restos aparecem na coordenada anada Z destes 5 pontos. Né? Eu não sei quem seriam esses dois restos. Pode ser 0 e 1, 1 e 2, 2 e 0, tá? Mas não importa. Tá? Então você tem aqui o primeiro resto, digamos que seja o resto zero, tá? E outro resto aqui que é o resto um, só por simplificação, tá? E aí você tem 5 pontos, duas possíveis caixas, né? Dois possíveis restos. Isso aqui vai dar 2, sobra um, ou seja, três deles vão ter o mesmo resto, tá? E neste caso pelo PCP, três terão o mesmo resto. E quando você tem três com o mesmo resto, automaticamente a soma deles também vai ser múltiplo de 3. E aí, quando você dividir por 3 para encontrar o baricentro, né, vai continuar com coordenadas inteiras, tá certo? Então, é isso. É um problema aqui difícil, né? Foi um problema não à toa que foi proposto para IMO, né? E que usa Casa dos Pombos assim de maneira recursiva, né? Você usa várias vezes Casa dos Pombos e o mais interessante é que no final você faz uma pequena adaptação, tá? Você fortalece um pouco aí a seu argumento, tá? Para poder encontrar a resposta correta, tá? Ou seja, conseguir provar que realmente você sempre consegue encontrar esses três pontos cujo baricentro tem coordenadas inteiras. Então, pessoal, vamos aqui continuar a nossa aula e agora nós vamos resolver um problema que foi da Olimpíada Rio-Platense. Ele diz o seguinte: qual é o número máximo de peças, 1 por 4, que podemos colocar em um tabuleiro 10 por 10, de modo que não tenham duas peças se tocando? E aí, algumas observações importantes. Considera-se tocar, que as duas peças se tocam,
quando temos pelo menos um vértice de uma peça tocando a outra. Outro ponto que não está aí no enunciado, mas essa peça 1 por 4 ela pode ser girada, tá? Então você pode colocar ela tanto na vertical como na horizontal, certo? Então, primeira coisa, vamos tentar classificar esse problema, tá? Esse problema aí é um problema de otimização combinatorial, né? Porque ele quer uma configuração ótima, né? No sentido, um número máximo de peças, né? Também tem outros problemas de otimização combinatorial que pedem um mínimo de elementos que tem determinado tipo de conjunto, esse tipo de coisa, né? Perguntando o máximo ou mínimo. E aí, como é que a gente faz esse tipo de problema, tá? Uma das formas que é bem comum é você, primeira coisa, tentar encontrar um ótimo, né? Assim, um valor, é, nesse caso aí, máximo, né? E depois tentar justificar o porquê esse daí realmente é o máximo, tá? Então, por exemplo, vamos tentar pegar aqui, colocando algumas peças, tá? Então, por exemplo, você pode colocar uma peça aqui vertical bem aqui, certo? Outra aqui. Aí você vai ter que ficar pulando de uma em uma, né? Vamos colocar mais uma aqui, outra aqui, outra aqui, certo? E aí aqui, você tem que pular uma, coloca aqui, 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 aqui e aqui, certo? Só que acontece, deu 10, né? Então deve ser 10, né? Porque aqui você não pode colocar mais, se você subir isso também não ia ajudar muito, mas a dica é a seguinte, geralmente a primeira tentativa não é muito eficiente, tá? A gente poderia também pensar na horizontal e é da mesma coisa. Então, talvez uma coisa que misture seja melhor, tá? Como assim, ó? Pegar aqui, ó, colocar assim, aqui, aqui e aqui. Aqui a gente bota, colocar na vertical, tá? E aqui vamos colocar na horizontal mais uma vez. Então, veja o seguinte, veja que é, você tem aí 12 peças, 1 por 4, colocadas no tabuleiro 10 por 10, de modo que não tenha duas que se toquem, né? Nem um vértice em comum elas se tocam. Pronto. Então, esse aí de fato é o máximo, tá? Mas veja que só esse exemplo não garante que é o máximo. Nós precisamos ainda garantir que este aí é o máximo de fato. E como é que a gente vai fazer isso? Bem, tem algumas formas, tá? Uma delas é a seguinte. Vamos tirar aqui todas as peças. Uma dessas é a seguinte, a solução oficial, tá? Vou apresentar para vocês que é a solução oficial que é a seguinte. Você vai colocar aqui, marcar algumas casas desse tabuleiro e você vai marcar essas casas com letra, cada letra aparecendo 2 vezes, tá? Então aqui A, B, B, aí vamos pular aqui 3, aí C, C, D, D, E, E, F, F, aí aqui G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, né? Então veja aí quantas letras a gente utilizou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 letras, certo? 12 letras. Então, se você colocar, preste atenção no argumento, tá? Se você colocar 13 peças 1 por 4, essas peças 1 por 4, pelo menos duas delas vão ocupar casas de mesma letra. Por quê? Vamos escrever a solução direitinho, né? Aí depois eu faço a outra solução. Que é a seguinte, pinte, pinte não, né? Escreva, escreva letras de A a K, de A a K,
no tabuleiro, como mostrado ao lado, certo? Primeiro passo. Segundo passo é o seguinte: veja que qualquer peça 4 por um ou 1 por 4, né? Sempre ocupa exatamente uma das casas com letras. Observe que cada peça 4 por um ocupa exatamente, exatamente uma das casas com letras, certo? Nós temos 12 letras, que são aqui vão de A até L. Temos 12 letras. Então, se você colocar 13 peças, pelo princípio da casa dos pombos, duas peças vão cobrir, né? Ocupar casas de mesma letra, né? Então, se colocarmos 13 peças no tabuleiro, duas ocuparão casas de mesma letra. E quando você tem peças ocupando casas de mesma letra possuem um vértice em comum, então elas se tocam. Tá? Então, portanto, essas peças se tocam, tá bom? Então, esse argumento aí, um, dois, três, garante o quê? Garante que não podemos usar 13 peças. E aquele exemplo que eu coloquei para vocês, né? Vou refazer aqui rapidamente, tá? Então, vou pegar aqui, já aproveitar a grade que eu tenho aqui. Assim. Qual era o exemplo, né? O exemplo era aquele que tinha 12 peças, algumas nas verticais, outras nas horizontais. Então, aqui já estou terminando, ó. Aqui, tabuleiro 10 por 10, né? E quais eram as casas, né? As casas eram essas aqui. Deixa eu marcar. Deixa eu pintar aqui, ó. Eram essas quatro aqui. Aqui uma peça. Outra peça bem aqui. Né? Outra bem aqui. Tá outra bem aqui assim. Outra bem aqui. Tá? E aí, que mais? Agora nas três verticais, né? Uma aqui, outra aqui e outra bem aqui. Aqui, aqui eu errei. É aqui e aqui. Certo? Tá aí, 12 peças. Tá bom? Então, o que acontece? Esse exemplo aí, eu acho que ele é até mais fácil de ser obtido do que a gente conseguir esse argumento aqui, tá? Que com 13 é impossível, tá? E esse exemplo aqui com 12 mostra que é possível, então, portanto, 12 é o ótimo, é o máximo
de peças 4x1 que você consegue colocar um tabuleiro 10x10. Só que eu acho que esse argumento aqui, que é a solução oficial, eu acho ele muito mágico, né? Assim, eu acho difícil um aluno ter esse tipo de ideia na hora da prova, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar, tá, esse próprio exemplo para tentar um argumento, tá, para justificar que 12 é o máximo. Como a gente vai fazer isso? Bem, o primeiro passo é dividir esse tabuleiro aí em tabuleiros menores, tá? Que são esses 4 tabuleiros 5x5. Perceba o seguinte, se você conseguir justificar de alguma forma que em cada tabuleiro 5x5 você pode colocar no máximo 3 peças, que é o que aparenta ser realmente de fato, né? Isso aí justifica o motivo pelo qual não dá 13, porque em cada bloquinho desse, né, de 5x5, você só consegue colocar no máximo 3 peças. E é essa aqui que é o nosso segundo argumento, que eu acho que é um argumento bem mais viável, segunda solução, que é o seguinte. A gente pode até chamar isso aqui de lema, tá? Tipo, que é um fato que a gente vai demonstrar que esse fato ajuda a gente a demonstrar o problema, que é o seguinte. Em cada subtabuleiro 5x5, podemos colocar no máximo, no máximo 3 peças 4x1, tá certo? Então, você pode colocar no máximo 3 aqui, no máximo 3 aqui, no máximo 3 aqui, no máximo 3 aqui. Então, no máximo, você só consegue colocar 12. Tá? E por que você só consegue colocar no máximo 3? Bem, e aí quem vai tirar a vantagem de você estar trabalhando um tabuleiro menor, né? Um tabuleiro 5x5, observe o seguinte, vamos demonstrar esse exemplo. Demonstração. Seguinte, veja que em um tabuleiro 5x5 não podemos ter uma peça na vertical e outra na horizontal sem que elas se toquem, certo? Elas sempre vão se tocar em algum ponto, né? Primeiro, seguinte, se, se a peça vertical, né, não tiver em um dos cantos, né, o canto à direita ou o canto à esquerda, ela necessariamente vai ocupar, vai qualquer outra peça na horizontal, né, vai ou passar por cima da peça 4x1, que não pode, ou vai passar em um dos cantos, né, que vai cortar. Então, veja que não podemos ter uma peça na vertical e outra na horizontal. Então, isso significa que nós vamos ter apenas peças na vertical ou apenas peças na horizontal, certo? E aí o que acontece? Peças que estão em colunas vizinhas, né? Digamos, se você imaginar que as peças vão estar todas na vertical, peças que estão em colunas vizinhas vão se tocar. Então, você não pode escolher peças que estão em colunas vizinhas. Então, você só pode colocar no máximo 3 peças, porque mais do que isso, você vai acabar colocando 2 peças em colunas vizinhas, tá? Então, fica bem claro aí o motivo pelo qual cada 5x5 você só pode colocar 3 peças. Portanto, no tabuleiro como um todo, 10x10, você só pode colocar no máximo 12. E como tem um exemplo, né, é importantíssimo você colocar o exemplo de que é possível colocar com 12, tá? Então, o máximo realmente são 12, tá ok?
Bem, gente, então era isso aí. Bom, pessoal, então para finalizar, nós vamos resolver um problema aí que foi um problema da IMO de 1933, mas que tem uma solução que é relativamente tranquila, certo? Só precisa ter um pouco de atividade, esperteza, mas que é bem factível, pelo menos, de se entender, não necessariamente de se ter, tá, na hora da prova. Diz o seguinte: cada ponto do perímetro de um triângulo equilátero é pintado de uma de duas cores. Mostre que é possível escolher três pontos da mesma cor formando um triângulo retângulo, né? Três pontos do perímetro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é desenhar um triângulo equilátero, né? Deixa eu ver se esse aplicativo me dá a opção de criar triângulo equilátero de forma fácil aqui. Deixa eu ver. Acho que é em formas. É. Será que aqui tem triângulo equilátero? Deve ter. Tem hexágono? Deixa eu ver. Ah, aqui. Triângulo equilátero. Tem. Isso vai ajudar bastante a gente. Tá? Então, tá aí nosso triângulo equilátero. E aí, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui esses pontos do triângulo equilátero, tá? Esse, vamos botar aqui um pontinho aqui pequeno. Um, dois, três, os vértices. E cada lado vamos dividir em três partes iguais, tá? Por que isso? Porque aí, esses pontos aí, dependendo como você escolha, você vai formar um monte de triângulo retângulo. Por exemplo, esse ponto, esse, formam um triângulo retângulo, esse também, esse também, esse. Aqui, esses três aqui, ó, formam um triângulo retângulo. Então, tem um monte de triângulo retângulo aí. E isso que vai facilitar a nossa vida, tá? Aí você vai fazer o seguinte: olha para esse triângulo que é um triângulo equilátero, tá? Esse verdinho bem aqui. Vamos dar nome aos pontos, né? Acho que vai ficar mais fácil. A, B, C. Aqui vamos chamar de D e E, F, G, H e I. Pronto. Pega o triângulo HDF, certo? Que é um triângulo equilátero. E veja que ele tem três pontos, tá? Três vértices. E se você tem três vértices e duas cores, necessariamente você vai ter que dois desses vértices vão ter a mesma cor. Como existe a simetria, né, do triângulo equilátero, a gente pode assumir que quaisquer dois desses têm a mesma cor, tá? Então, vamos supor aqui, por exemplo, que H e D têm a mesma cor, tá? Então, vamos chamar duas cores, o preto e o branco, tá? Então, suponha, aqui é uma palavra muito importante, tá? Sem perda de generalidade, que H e D são da mesma cor. E essa cor também vamos assumir que é a cor preto, certo? Beleza. Então, se esses dois caras são pretos, o E não pode ser preto, vai ter que ser necessariamente branco, né? Porque senão você formaria um triângulo retângulo preto, tá? E aí acabaria o problema. Se o B fosse preto também, então o B é branco e o C também é branco, porque esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então você tem aí, ó, três pontos que necessariamente seriam brancos. Agora você olha para o I, tá? Olha para o I, E e B, né? Isso aqui forma um triângulo retângulo também, certo? Então, o I, para não formar um triângulo retângulo branco, ele tem que ser preto, tá certo? Agora olha aqui, ó, para o I, H e F, né? Formam também um triângulo retângulo. Então, para não ser um triângulo retângulo monocromático, né? Todos com a mesma cor, esse cara aqui tem que ser branco, tá?
Aí aqui, ó, branco, branco, aqui também forma um triângulo retângulo, né? O G, E, C. Então aqui tem que ser preto, tá bom? E aqui, ó, I, G e A formam um triângulo retângulo. Então, para não ser um triângulo retângulo monocromático, o A tem que ser preto. Oh, desculpa, tem que ser branco, né? Tem que ser branco. E qual o problema aqui, né? Você tem aqui os três vértices do triângulo original, né? Eles vão ter que ser todos da mesma cor, no caso aí branco. Só que aí quando você liga aqui, ó, pro ponto médio, né? Chama ponto médio de M, A, M e B formam um triângulo retângulo, certo? Portanto, esse ponto aqui tem que ser preto. Mas a partir do momento que esse ponto aí tem que ser preto, acaba você encontrando um triângulo monocromático preto, que é esse daqui, ó, que é o HDM, certo? Então, só isso, certo? Isso justifica o fato de que você acaba encontrando um triângulo monocromático, tá? Todos de mesma cor, tá certo? Todos os versos da mesma cor. Então é isso, ó, o problema da IMO. Veja que se for um problema guiado, fica um problema bem tranquilo, assim, para muitos estudantes. Então, não é um problema que assim, por partes, ele é muito fácil, né? Você não usa nada, assim, de nenhum argumento, assim, muito sofisticado e foi um problema que apareceu na Olimpíada Internacional de Matemática, um problema de combinatória, né? O que a gente usa é um pouquinho de Casa dos Pombos, assim, uma noção bem elementar, tá? Que é muito factível para os alunos, tá certo? Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra a aula de combinatória. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai falar sobre álgebra e teoria dos números, né? Um pouquinho de divisibilidade aí para encerrar esse mini curso aí pro Olímpico.